Bom dia! Bom, para quem me conhece, meu nome é Caio, seja muito bem-vindo. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo se é a primeira vez que você está aqui visitando, conhecendo a gente. Seja bem-vindo se você já vem aqui algumas vezes. E seja muito bem-vindo você que está aqui todo domingo. Bom, se você está chegando agora, ou se você tem acompanhado nos últimos domingos, a gente está no meio dessa série que se chama Pouco para Nós, Suficiente para Deus. E essa série tem muito como base o livro de Ageu. No livro de Ageu é falado sobre a reconstrução do templo de Deus. Então, o povo volta de um exílio na Babilônia, que durou 70 anos, e aí ele precisa reconstruir os muros da sua cidade e o templo de Deus. Bom, e hoje nós chegamos na última mensagem da nossa série. Hoje a gente vai concluir tudo que a gente tem construído juntos sobre esse assunto. E eu queria começar falando para vocês uma metáfora, porque assim, se eu pudesse resumir a intenção dessa série, pouco para nós, suficiente para Deus, eu diria como uma metáfora. E a metáfora é, por exemplo, é como uma semente. Uma semente é sempre muito pequena, não é? É difícil a gente encontrar uma semente grande, né? A gente sempre semeia algo pequeno. Uma semente é tão pequena, é tão pouco, mas dentro dela pode ter uma floresta. Dentro dela pode ter uma árvore frondosa. A questão não é o tamanho da semente, mas sim se essa semente é plantada, é regada, é cuidada. Se a gente investe tempo, esforço, dedicação, né? Se a gente investe tempo nessa semente, essa semente, ela vira algo grandioso, forte, vira algo frondoso, vira aquela árvore gigante que nos dá sombra no meio de um sol tão escaldante como esse que a gente tem visto hoje, não é mesmo? Então pense como uma semente. Como uma semente é pequena. Ela é muito pequena no seu começo. Mas se a gente investe algo nela, ela fica grandiosa. Bom, na primeira mensagem dessa série, a gente entendeu um pouquinho sobre o profeta Ageu ter chegado a esse povo. Ele tinha parado a reconstrução do templo, e o profeta Ageu chegou e despertou esse povo. E ele falou, a gente precisa reconstruir o templo de Deus. Vamos lá, vocês pararam essa obra por 15 anos, e a gente precisa reconstruir. Vocês estão investindo nas suas próprias casas, mas o templo de Deus está com a sua obra parada, está em ruínas. E aí a gente aprende com isso, que quando a gente inverte as prioridades de Deus, quando a gente investe mais em nós mesmos do que no reino dele, a gente está invertendo aquilo que é o que Deus deseja. Deus quer que nós investimos primeiro nele, nas coisas dele, e consequentemente nós receberemos algo em troca. Na segunda mensagem, na semana passada, a gente entendeu um pouquinho mais quando aquele povo, quando aquele reinício da reconstrução do templo começa a se tornar algo que tem uma promessa para frente. A gente terminou a semana passada vendo que Deus fala, a glória desse segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. E o ponto é que o povo talvez não tinha tanta fé de que isso aconteceria. Talvez o povo duvidou disso que Deus estava falando. Mas o ponto é que Deus queria que eles tivessem coragem, tivessem fé para o agora, para eles pararem de pensar no passado, mas para que eles pensassem que Deus ia agir no presente, Deus ia agir no agora. E para nós, a gente entende que Deus quer que a gente faça algo agora, no presente, com coragem, sem a gente ficar remoendo a glória do que passou, porque a próxima glória sempre será maior. Bom, e hoje a gente vai reiniciar, já pegando aquela ideia do fim da semana passada. No versículo 9 de Ageu, é quando
Deus fala, olha, a glória do segundo templo, esse que vocês estão reiniciando a construção, vai ser maior do que a do primeiro de Salomão que vocês viram, que vocês achavam monumental. Hoje é sobre o que acontece depois daquele primeiro passo. O povo é despertado e começa a reconstruir o templo. E o que acontece depois disso? Então o povo está ali reconstruindo. Bom, e hoje o nosso tema é o pouco que Deus transforma em glória. Aquele pouco que o povo tinha para dar, para reconstruir. Deus ia transformar isso numa glória maior. Bom, a gente termina vendo algo super inspirador. Deus promete, a glória desse novo templo será maior. Mas, e se não for? Eu acho que passou na mente deles. E se não for, Deus? Se a glória desse novo templo não for maior do que a do primeiro? E se mesmo que Deus esteja falando por meio do profeta, não seja bem assim? Eu não sei o seu contexto hoje aqui, mas talvez você é alguém que está estudando a Bíblia, por exemplo. E às vezes você está ouvindo das pessoas que estão estudando a Bíblia com você, olha, tudo que Deus quer trazer para a sua vida é melhor do que o que você tem vivido. E eu acho que você pode estar em dúvida do tipo, será? Será que realmente fazer parte de uma igreja, fazer parte do reino de Deus é melhor do que a vida que eu tenho vivido? Você que já faz parte dessa igreja, às vezes você está semeando, se dedicando, se esforçando, trabalhando duro. E às vezes você não vê uma colheita próxima. Você começa a ver que talvez seus esforços foram jogados fora. E você tem dúvida, será que realmente essa glória de Deus vai vir? Será que em algum momento eu vou colher algo? Ou você é um terceiro tipo. Às vezes você tem medo até de semear. Às vezes você está aqui e está com medo de entregar o que você tem para o reino de Deus. Às vezes você nem está semeando, por dúvida de que se vale a pena semear no reino de Deus. Vale a pena investir nesse reino. Às vezes você nem semeando está, porque sua dúvida nem te permitiu dar o primeiro passo. Bom, independente do seu estágio de vida, de dúvida, de fé, você está aqui ouvindo essa mensagem hoje. E você pode estar em dúvida se vale mesmo a pena ou não estar aqui, ler a Bíblia, fazer parte do reino, investir seu tempo, seu esforço, sua dedicação aqui. Investir para Deus. Será que vale a pena ouvir as promessas de Deus? Será que vale a pena confiar que Deus tem algo para a minha vida? Será que essa glória que Deus fala que oferece é real? Será que isso está acontecendo na vida de alguém aqui? A gente tem muita dificuldade de, depois de ter vivido algo bom na nossa vida, achar que pode ter algo que seja melhor, não é mesmo? A gente sempre lembra com muita saudade das coisas muito boas da nossa vida. Bom, e a gente acha que isso nunca mais vai acontecer, nada vai ser tão bom como aquilo que a gente já viveu. E a gente fica preso no passado, a gente fica preso naquilo que está lá atrás e que nem tem condições de acontecer novamente. Mas e se a gente reconstruir agora algo que pode ser ainda melhor? E se a gente tiver perseverança, tiver fé, tiver confiança em Deus, de que Ele sempre prepara coisas melhores ao longo da nossa vida? Bom, quando a gente olha para o livro aqui de Ageu, é exatamente isso que Deus fala para esse povo. Olha, vocês estão tão presos lá no passado, que eu quero fazer algo melhor agora. Eu quero que vocês desfrutem de algo melhor, algo maior. Eu quero que vocês desfrutem de paz, porque eu vou estabelecer a paz para vocês. E eu me sinto no lugar desse povo, às vezes duvidando. Deus, será que é possível ter uma glória maior?
ser algo mais bonito, algo maior, ter paz. Será? Depois de duas mensagens poderosas, por meio do profeta Ageu, por meio do profeta Zacarias, a obra recomeça e eles ouvem que a glória vai ser maior. E basicamente Deus está falando, a obra de vocês está andando, mas tem uma coisa aqui que a gente ainda precisa tratar. O coração de vocês ainda não está limpo. O coração de vocês ainda não está consagrado para essa obra terrível, para você escolher. E aí Ageu toca numa ferida daquele povo, e que também é uma ferida nossa. Como será que Deus vai abençoar o que a gente está fazendo com os nossos braços, se o que a gente carrega no nosso coração, aqui dentro, ainda está contaminando tudo que a gente está fazendo? Como que a gente quer colher algo diferente? Como que a gente quer colher uma glória maior, se a gente continua plantando as coisas, semeando com motivações erradas? Como que a gente quer colher algo bom se a nossa motivação está corrompida? Como que a gente espera que Deus faça um novo tempo, uma nova glória, quando ainda a gente fica segurando os nossos velhos pecados, nossos pecados de estimação, nossas velhas dúvidas de fé, nossas velhas resistências com as coisas de Deus? Como que a gente quer algo novo se nós continuamos agarrados às velhas coisas que sempre corromperam o nosso coração? Nós falamos de glória, mas Deus fala primeiro de pureza. Nós falamos de bênçãos, mas Deus fala primeiro de consagração. A gente fala de futuro, de algo à frente, algo novo, coisas melhores, mas Deus fala primeiro de coração. E talvez é por isso que muitos de nós aqui temos vivido aquela tensão, aquela dúvida que eu mencionei antes. Você que está estudando a Bíblia talvez não está conseguindo acreditar que vale a pena mudar de vida. Você que está semeando e ainda não está colhendo nada, você tem dúvidas por conta dessas coisas, do seu coração. Você que não está semeando, talvez você está dividido entre confiar e entregar ou não confiar e continuar com o que eu tenho. Você que está vivendo no passado, que o melhor já ficou para trás, você não confia nas promessas de Deus, que Ele tem algo melhor à frente. E aí a gente entra no nosso texto de hoje, em Ageu capítulo 2, do versículo 10 até o 23 a gente vai ler. E a gente vai entender esse texto, porque tem muita coisa nele que fala conosco hoje, que faz sentido para nós, para entendermos que nós precisamos purificar o nosso coração para a obra de Deus. Ageu capítulo 2, iniciando no versículo 10, diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, e com elas tocar em pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não ficará consagrado. Em seguida Ageu perguntou: se alguém ficar impuro por tocar em cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então Ageu replicou: declare o Senhor, assim é esse povo e essa nação diante de mim. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Agora, prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Em quais condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20.
Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com pragas, fungos e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim. A partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante, abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, o governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei do servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Bom, no início desse texto, ele começa a questionar os sacerdotes de uma questão um pouco mais ritualística, digamos assim. E ele pergunta, se vocês tocarem um alimento com algo contaminado, vai contaminar? Vai. Se vocês tocarem um cadáver e depois tocarem alguma dessas coisas, vai ficar impura? Vai ficar. E aí Deus fala, assim é como vocês estão diante de mim. Tudo que vocês estão fazendo, tudo que estão me oferecendo está impuro. Mas por quê? Porque o coração de vocês está impuro, com motivações erradas, corrompidas. E mesmo assim vocês querem fazer algo para mim. Mas vocês não se purificam. Vocês querem me ofertar, mas a oferta de vocês está sendo impura, contaminada. Porque vocês não estão se dando ao trabalho de olhar para o seu próprio coração, de largar os seus pecados, de largar as suas dúvidas de fé, de largar a sua desconfiança em mim, que sou o Deus dos céus e da terra. E a gente precisa aprender uma lição aqui. Reconstrução externa sem uma consagração interna é vazio. Se a gente tenta reconstruir externamente, sem trabalhar na nossa limpeza interna do nosso coração, de nada isso vai valer para Deus. Imagina uma parede que tem alguma infiltração. Imagina só, uma parede com infiltração. Não é só uma parte técnica de passar uma nova tinta, não é? A gente sabe que isso não resolve. Quando tem uma infiltração, a gente precisa primeiro tratar aquela infiltração. A gente precisa passar um produto, um material específico naquela infiltração, para só depois pintar novamente. Se a gente não trata a infiltração e só pinta, de novo, vai infiltrar e vai ficar feio. E vai ter um buraco na parede novamente. Enquanto a gente não trata a infiltração que está na parede, a parede a gente pode pintar, passar a tinta que for, a cor que seja, vai continuar infiltrando, vai continuar feio, vai continuar ruim. Do mesmo jeito é com a gente. Não adianta a gente querer passar uma tinta que vai mudar a cor, vai parecer algo diferente, mas o nosso coração continua o mesmo, continua igual, continua agarrado às coisas ruins de antes. Então, se a gente quer que as coisas realmente sejam novas, tenham uma glória, como Deus promete, uma glória maior, nós precisamos tratar a nossa infiltração, o nosso coração. No versículo 19, é bem interessante. Aqui é falado, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto. Mas aí, de hoje em diante, abençoarei vocês. Deus fala isso, ainda não está dando fruto, mas eu vou abençoar vocês. Bom, aqui Deus está falando basicamente assim,
o fruto visível não depende de todas as coisas externas que vocês estão fazendo. O fruto vai depender de eu abençoar vocês. E o ponto é, como Deus já está explicando aqui, nesses trechos que a gente leu, Ele vai abençoar à medida que o povo se purificar. Então, a bênção de Deus, a glória de Deus, o fruto permitido por Deus só vai vir quando nós purificarmos o nosso coração, as nossas motivações, as nossas intenções. Pode ser qualquer esforço físico, visível que a gente faça. Enquanto Deus não ver em nosso coração um esforço de purificação, de arrependimento e de mudança, Ele não abençoará. Isso que a gente precisa entender. A gente pode plantar, semear fisicamente, visivelmente, mas se nós não purificarmos o nosso coração, Ele não abençoará. E o contrário é verdadeiro. Se nós purificarmos o nosso coração, Deus abençoará. Porque Ele olha para o nosso coração, não o que é visível aos olhos de todos. E por fim, no versículo 23, ele fala para Zorobabel, aquele governador ali daquele pedaço de povo, de terra. Ele fala para Zorobabel: olha, Zorobabel, eu tenho uma promessa para você. Você é meu servo. Vou fazer de você um anel de selar, porque eu escolhi. É interessante porque Zorobabel aqui é a representação da restauração desse povo, das coisas que acontecem ali naquele contexto, do templo, dos muros. Zorobabel, você que é o governador e você tem agido como um servo, se dedicando, você vai ser o símbolo da minha restauração. Zorobabel, a gente não vê tanto o que ele fez, mas a gente consegue enxergar que Deus estava vendo pequenas atitudes, pequeno comprometimento dele, aos poucos. Zorobabel ia se comprometendo com a palavra de Deus, com o profeta Ageu e com o povo. Zorobabel, ele faz pequenas coisas que são símbolos de um comprometimento que faz toda a diferença para a história. Por ele ter uma posição importante no meio do povo, ele estar comprometido com o profeta e consequentemente com Deus, isso dá a ele o privilégio de ser escolhido por Deus. Deus fala: você, eu tenho escolhido. Qual que é o ponto? O quanto nós estamos comprometidos com a obra do reino de Deus, ou em fazer parte do reino de Deus, ou em deixar para trás as nossas dúvidas, nossas desconfianças, nossas críticas, e começar a cooperar com o que nós precisamos fazer aqui. Zorobabel é o exemplo de comprometimento, de alguém que Deus falou: eu tenho escolhido, vou te chamar de meu servo. Mesmo que você deu passos pequenos, mas você se comprometeu com a minha causa. Você apoiou o profeta. Você entendeu a minha mensagem e está mobilizando o povo em meu favor. O pouco com fidelidade não desaparece no livro de Deus. Não tenha medo se o que você tem para contribuir é pouco. Mas se for um pouco com comprometimento à obra de Deus, Deus vai te escolher e vai fazer de você um servo. E Jesus, em um momento ali do seu ministério, ele fala de uma parábola dos talentos. E aí ele fala dos servos e do Senhor. E aí, um desses servos, ele é fiel com o pouco que ele tinha. E isso daqui vai ilustrar bem tudo que a gente está falando nessa série. Porque em Mateus 25, versículo 21, diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito.
venha e participe da alegria do seu Senhor. Não tenha medo de entregar o pouco que você tem, desde que ele seja tudo que você tem. O ponto não é a gente ter muito e entregar pouco para o reino de Deus. Entregue tudo. Independente se o seu tudo for pouco, for mais ou menos, ou for muito. Entregue o que você tem para o reino de Deus. Porque tudo que você entrega no reino de Deus, Deus transforma em muito. Deus multiplica os talentos, os dons, as habilidades. Deus não é um Deus que vai pegar o que você tem e vai reduzir a nada e não vai te devolver nada em troca. Porque Ele quer que nós sejamos edificados com os seus talentos, com o que você pode dar, com o que você pode contribuir, com o que você pode se comprometer. Não tenha medo de confiar a Jesus, a Deus, que são os senhores da nossa vida, aquilo que você tem. Porque Ele pega o seu pouco e te coloca sobre ele. Eu não vi nenhuma vez alguém que entregou algo para Deus e Deus não colocou sobre ele. Não vi ninguém. Eu só vejo Deus multiplicando e sendo generoso. Não tenha medo de dar o que você tem a Deus. Bom, e para a gente refletir e praticar, como um resumo dessa série, eu tenho 3 perguntas aqui para a gente refletir, praticar e entender. Então, primeira coisa, eu tenho ofertado a Deus com um coração puro ou impuro? Vamos examinar os nossos corações. Eu estou tentando fazer algo para Deus, mas como está o meu coração? Eu estou semeando e não estou colhendo. Será que não é porque Deus deixa claro que Ele vai abençoar quando nós formos purificados? Quando a gente começar a passar por esse processo de purificação. Segunda coisa, para a gente refletir e praticar. Tudo que eu estou investindo, energia, recursos, dedicação, fora do reino de Deus, eu tenho tido a mesma fé e atitude para investir nas necessidades que eu tenho visto no reino de Deus hoje? Então, tudo que eu estou me dedicando para a minha vida, para as minhas coisas, para as minhas conquistas, eu tenho tido a mesma fé e mesma confiança de colocar a mesma quantidade de entrega aqui no reino de Deus, para as coisas do reino de Deus? Terceira coisa para a gente refletir e praticar na semana. Quais são os obstáculos que me impedem de ser fiel no pouco dentro do reino de Deus? O que está faltando para você entregar, mesmo que você tenha pouco para contribuir agora? Deus é quem vai cuidar dessa multiplicação. Deus é quem vai te colocar sobre o mundo. Mas primeiro você precisa entregar o pouco. Quais são os seus obstáculos? Eu espero que a gente tenha entendido com essa história do livro de Ageu, que não importa o quanto a gente tem, o que importa é a gente purificar o nosso coração e contribuir com a obra do reino de Deus, seja ela qual for. Se você está estudando a Bíblia, eu te encorajo, não duvide, entregue tudo que você puder nesse seu processo estudando a Bíblia, conhecendo a Deus, ao reino de Deus, porque isso faz a diferença. E vale a pena. Se você já faz parte aqui dessa igreja, e eu sei que vocês, tem muitos aqui que têm semeado muito, e às vezes não tem sentido que está colhendo, mas tenha fé, porque Deus promete uma glória maior. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno e poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós, obrigado pelo seu Espírito Santo que age em nós, que trabalha em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem nos feito amadurecer, crescer e enxergar o nosso próprio coração. Nos dê coragem para realmente purificar o nosso coração, para nos arrepender dos nossos pecados, das nossas dificuldades, que estejamos purificados para fazer a obra que o Senhor quer que a gente faça.
Senhor quer que a gente avance o reino de Deus, anuncie a sua mensagem. O ponto não é uma perfeição, que nenhum de nós chegará à perfeição, mas o ponto é o processo de santificação. Isso que é nos purificar, nos arrepender, reconhecer nossos erros, nossos pecados, nossas falhas e nos arrepender, confessar, pedir ajuda e caminhar na sua direção, voltar o nosso coração para o Senhor, que possamos ter esse coração entregue, independente do estágio da vida que nós estejamos, seja estudando a Bíblia, seja estando aqui nessa comunidade, seja até com medo de entregar o pouco que a gente tem a Ti, Deus. Mas que nós possamos fazer isso com o coração puro. Mas que a gente não tenha medo, que a gente não duvide, que a gente não desconfie do Seu trabalhar na nossa vida. Fique com o nosso dia, com as nossas reflexões, que Sua mensagem toque o nosso coração. Que a gente abra a nossa mente para dar cada passo que é necessário. Obrigado, Deus, pela Sua misericórdia por nós. Obrigado por nos escolher, se nós tivermos um coração puro, de sermos Seus servos, se o nosso coração estiver purificado. É em Teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.